Gostaria de, já de antemão, agradecer aqui a presteza da doutora Ileana Neiva Mocinho, ela que é Procuradora Regional do Trabalho da 21ª Região, lá no Rio Grande do Norte. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora está numa reunião da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, com representação de quase todo o Brasil. Nesse instante, nós estamos com 72 participantes, todos presidentes de sindicatos, presidentes de federação, presidentes de associação, da categoria Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Eu gostaria que a senhora fosse muito bem-vinda e que a senhora pudesse, na tarde de hoje, conversar conosco acerca dessa situação da insalubridade dos profissionais da Agente de Saúde e Endemias, principalmente nesse momento da pandemia. Eu tive o prazer de participar de uma reunião com a senhora e fiquei muito interessada na sua fala, o que foi falado naquela tarde, que a senhora pode replicar isso para todas as lideranças dos agentes de saúde e endemias do Brasil. Por favor, doutora Ileana. Obrigada, boa tarde a todos. Eu agradeço a compreensão. Eu estava numa sessão do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e me atrasei um pouco para entrar. Eu gostaria de ter ouvido desde o começo todas as proposições de vocês, porque o membro do Ministério Público tem que estar junto com a sociedade, com os trabalhadores, ouvir o que vocês têm a dizer, porque nós sempre aprendemos, né? Porque uma das coisas mais importantes é a gente se colocar no lugar de fala, né? O lugar de fala de quem vive a situação. Ontem eu assisti uma entrevista que a jornalista dizia assim, o lugar de fala, que se fala tanto hoje, na verdade é o que se chamava de ponto de vista, antigamente. Então, a gente tem que olhar as questões não só com olhar no ordenamento jurídico, mas com o ponto de vista do trabalhador, que é quem sofre as consequências das condições de trabalho no dia a dia da sua atividade. Então, a questão dos agentes comunitários de saúde permeia a minha atividade profissional há muito tempo, porque eu a iniciei no estado do Piauí, quando também o programa ele estava nos primeiros momentos do programa e se discutia toda aquela questão de como é que era o ingresso do agente comunitário de saúde, que ingressava através das OCIPs, né, depois as organizações sociais, uma contratação sem vínculo em muitos locais, contratações temporárias, e eu admirei, vi a luta, o esforço de vocês para conseguir inserir uma emenda à Constituição Federal, né, estabelecer que poderia haver uma forma, pela natureza do programa, de necessidade de conhecer o território, de ser uma pessoa de confiança dos munícipes, que vocês tivessem uma forma de ingresso diferenciada, mas sem prescindir da impessoalidade, né, para que vocês pudessem exercer a função como profissionais de saúde que são, mas com distanciamento de questões políticas, né, e de exigências políticas que não fossem todas a bem da boa política e a bem da saúde da população. Então, agora, com o evento da Covid, a importância dos agentes comunitários de saúde, que sempre foi inegável, ela aumenta muito, mas infelizmente ela não foi reconhecida no protocolo de manejo da Covid para atenção básica, na medida que muitos municípios têm deixado os agentes comunitários de saúde dentro das UBS, sem fazer a visita direta a algumas famílias por exemplo, no estado da Paraíba, a gente tem uma situação diferente. Se tiver as pessoas da Paraíba aqui, podem confirmar, mas o que eu soube é que tem observado as orientações do Comitê Científico do Nordeste e vocês têm uma atuação mais ativa lá nesse estado, né, fazendo inclusive a sorologia, agora ajudando no inquérito sorológico, para que crianças possam saber como é que está a imunidade, né, dessa população de crianças e adolescentes para o retorno às aulas. Então, são muitas atividades que o agente comunitário de saúde pode participar. A gente também já tem projetos assim, de seminários sobre prevenção ao trabalho infantil, e muitas vezes a atuação do agente comunitário de saúde é muito mais próxima do cidadão, até do que do conselho tutelar. Então, auxiliar nesses projetos não é colocar mais atividades nas costas de vocês, entendam, mas é que uma profissão, quanto mais ela agrega valor, mais ela tem também legitimidade para questões remuneratórias de reconhecimento da sociedade, questões de saúde e segurança. Eu sempre digo na minha área de atuação, que é a justiça do trabalho, que eu fico muito triste quando a justiça do trabalho não quer uma competência. Não sou competente para isso e manda para outra justiça.
Porque se você diminui a sua área de atuação, você diminui também o seu poder de transformação social, que é isso que a gente quer, né? Poder transformar, poder ajudar, mas também o poder até de exigir uma remuneração melhor. Então, nesse período da Covid, nós usamos essa deixa também. O Ministério Público do Trabalho chegou para os prefeitos, nós fizemos uma reunião com a Federação de Prefeitos do Rio Grande do Norte, soubemos que já tinha havido um movimento do Cosmo aqui, também junto ao município de Natal, que eles conseguiram o adicional. Houve um pedido, inclusive, do sindicato para ingressar no inquérito, na mediação que nós fizemos no Ministério Público, mas depois eles lograram conseguir a mediação, e aí não a mediação com o Ministério Público. Mas o Ministério Público mediou com os outros sindicatos, e os profissionais de saúde no estado do Rio Grande do Norte conseguiram o adicional de 40%. E na semana passada nós assinamos um termo de ajustamento de conduta que não só os profissionais de assistência, mas também os profissionais da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, SEREST, que são os Centros de Referência e Atenção à Saúde do Trabalhador, também vão receber o adicional de 40%. E o que nós colocamos como fundamento para isso foi o risco biológico COVID aumentou o risco que vocês já estavam sujeitos. Antes já era devido o pagamento adicional, podia ingressar e fazer atendimento, na casa de uma pessoa com tuberculose, hanseníase, qualquer doença, já daria e seja um adicional, e vocês deveriam receber num percentual maior. Mas com a Covid, parece que esse clamor aumentou, né? Então, com esse clamor, a gente conseguiu fazer com que os prefeitos pagassem o adicional. Inclusive, isso é um projeto do Ministério Público em todos os estados do Brasil. A gente teve, em muitos casos, contato com o Ministério Público de Contas, junto aos tribunais de contas, porque alguns prefeitos e governadores manifestaram a preocupação de se eu dou um aumento salarial nesse período, veio o Ministério Público Eleitoral e disse que não pode dar, porque é período eleitoral, né? Então, fomos conversar com o MP de Contas, o MP de Contas ficou do nosso lado, que era preciso fazer esse justo reconhecimento para os trabalhadores e que não haveria óbice. Por quê? Porque a Lei de Declaração de Emergência em Saúde Pública, que é a Lei 13.979, ela também alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal. A lei eleitoral tem que ser interpretada dentro desse contexto excepcional, portanto, não é uma vantagem nova. Há um aumento percentual? Há. Mas a previsão do adicional de insalubridade está prevista onde? Em lei, né? Não, na lei de vocês há a previsão do pagamento, na CLT, nos estatutos de servidores, na própria Constituição há a previsão do pagamento do adicional de insalubridade. Então, não haveria óbice apenas no aumento do percentual. Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos um núcleo de mediações. Então, o que nós sugerimos é que nos estados, né, vocês possam procurar o Ministério Público do Trabalho, pedir essa mediação, dizer que tem conhecimento dessa atuação do Ministério Público, né, em vários estados, que estiverem em reunião com a CONAP, que é a coordenadoria que eu faço parte, que eu coordeno. O COVID, que foi instituído pelo geral, já colocou como uma das metas. O Ministério Público, quando ele estabelece uma meta de atuação institucional, ele chama os procuradores nos estados, que a gente chama reunião com os focalizadores, apresenta um documento para eles, com todos os fundamentos legais, né? E eu posso, inclusive, apresentar para vocês, também colocar no WhatsApp, né? Para vocês, para que os organizadores repassem quais são os fundamentos que o Ministério Público utilizou para dizer que é devido o adicional. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Pois não, Cosmo. Ok, primeiramente agradecer ao Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, que tem uma intensa e incansável luta na defesa coletiva dos trabalhadores, principalmente na pessoa da doutora Ileana, a qual conheço o seu trabalho, seu esposo também é do MPT, doutor X, não é isso, doutora Ileana? E dizer aos companheiros dos demais estados que todas as ações, todos os pedidos de mediações ou denúncias que o Sindicato dos Agentes de Saúde fez aqui no Rio Grande do Norte, dentre elas algumas relacionadas ao meio ambiente e segurança do trabalho, todas foram embasadas, mesmo para servidores públicos, em uma jurisprudência do STF, que a própria doutora Ileana me informou, e aí eu passei a instruir os procedimentos em petições abordando
o meio ambiente de trabalho seguro, abordando as questões relacionadas ao valor da mão de obra e, além disso, em relação aos riscos atinentes ao local de trabalho. Nesse particular do adicional de salubridade, o que eu queria ver com o doutor Ileana, até no sentido de ajudar os demais companheiros, é a problemática do ato administrativo que seria adotado pelos gestores municipais para majorar o adicional de salubridade. Concordo plenamente que já havendo a previsão do benefício, né, do adicional, seja no estatuto, seja na lei federal, seja na CLT, é importante também lembrar que, mesmo não tendo, porque nós temos município que o estatuto é arcaico e não dispõe de previsão, nós teríamos o dispositivo maior, que a doutora Helena já citou, que é a Constituição, mas também podemos adotar nos municípios a chamada prova emprestada, que o próprio judiciário aceita. Pode ser um laudo de um engenheiro de segurança no trabalho, pode ser uma sentença judicial transitada em julgado que trata do mesmo tema, pode ser uma mediação do MPT do Rio Grande do Norte ou de outro estado. Então, isso vai facilitar. Mas a pergunta é, doutora Ileana, qual o ato administrativo que o MPT tem recomendado aos municípios para adotar, para poder majorar o adicional de salubridade? Porque a gente mandou sugestão de decreto do Executivo, mandamos sugestões de lei para ser enviada para a Câmara, e algumas prefeituras o fizeram por decreto, outras fizeram por portaria, e a que fez por portaria, que é o caso de Mossoró, o próprio Ministério Público entrou com ação contra a prefeita, por improbidade, por ter aumentado o percentual através de portaria. Então, eu queria que a senhora esclarecesse qual seria o ato, ao ver do MPT, mais apropriado, caso o gestor entenda que deve majorar. Foram muito inteligentes e pertinentes as perguntas, e realmente isso tudo está no projeto que nós apresentamos aos procuradores nas regionais. Eu fiz um documento chamado Implantação do Adicional de Insalubridade para os Focalizadores, dizendo para os membros do Ministério Público que eles deveriam atender às reivindicações do sindicato por esses fundamentos jurídicos que eu elenquei. Então, eu comecei, como eu coloquei aqui no chat, fundamentando que, além de haver a súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não importa o regime jurídico de contratação, os servidores estatutários, eles têm direito ao adicional de insalubridade, diversas reclamações constitucionais chegaram até o Supremo, e eu citei aqui no chat do Piauí, do Amazonas, do Espírito Santo, em todas elas se diz do direito ao adicional de insalubridade para os estatutários e das condições de meio ambiente do trabalho serem iguais para estatutários. Então, isso foi uma celeuma que surgiu porque, infelizmente, se retirou da Constituição, que havia no artigo 39, parágrafo 1º, a previsão de que o direito do adicional de insalubridade era para os estatutários, e se retirou na reforma administrativa esse inciso do artigo 39, parágrafo 1º. Só que deixaram lá no inciso o artigo 22, o artigo 7º, 22. Então, o que é que o parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição diz? Aplicam-se aos servidores estatutários o artigo 7º, inciso 22. E o artigo 7º, 22 diz: são direitos dos trabalhadores, né, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, mediante a aplicação das normas de saúde e segurança do trabalho, que são as chamadas NRs. As NRs, entre as NRs, a gente tem a NR 15. E a NR 15, ela fala do adicional de insalubridade. Mas o que é que ela fala do adicional de insalubridade? Ela diz que existem vários fatores de risco que podem levar à percepção de um adicional de insalubridade. Entre eles, há o fator de risco ruído, há um risco químico, há um risco biológico. Eu tenho riscos físicos, químicos e biológicos. Quando eu falo de um risco físico, eu preciso medir o calor. Mas o risco químico frio, ele já é qualitativo. Se eu entrar numa câmara fria, é câmara fria, ponto final. Eu não preciso ir lá medir se está a menos 14, a menos 10, a menos 8. É câmara fria. Então, esses tipos de riscos, que são de medição qualitativa, eu não preciso de um laudo técnico. Eu só preciso que diga-se, no processo administrativo, tem uma câmara fria no IML, tem aquelas, né, infelizmente, aquelas geladeiras, aqueles congeladores para acondicionar os corpos até a biópsia. Então, ali eu tenho, além do risco biológico, eu tenho também o risco físico. E aí é que está a questão, minha gente. Risco biológico, assim como o risco físico frio,
são de medição qualitativa. Eu não preciso ter um laudo para o laudo dizer qual é o nível da insalubridade, certo? Ele já existe previamente, porque a NR15 já diz contato com vírus, com bactérias, qual vai ser o percentual. Com o risco COVID, qual foi a importância da atividade mediadora? E no caso aqui da Prefeitura de Natal, o Clóvis fez a negociação, o Cosmo, desculpa, fez a negociação diretamente. O problema o que foi que nós alegamos? É que o risco biológico COVID é um risco maior do que qualquer outro. Então, se um município já paga 20, agora ele teria que pagar 40. Agora, existir uma situação de um município que não pague nenhum adicional para os servidores, né, que são agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, ao argumento de que precisa do LTCAT, é desconhecer que o risco biológico, ele é qualitativo. Mesmo que você faça todas as medidas de segurança, de biossegurança, o risco biológico não acaba. É por isso que o Ministério Público está batendo muito na questão da vigilância epidemiológica, cobrando dos estados que façam vigilância epidemiológica, porque você pode ter uma empresa, ou vocês no local de trabalho de vocês, adotarem todas as normas de biossegurança. A melhor luva, né? O melhor capote, a melhor máscara, e, no entanto, num descuido, num cansaço, na hora de fazer a paramentação ou desparamentação daquele material, a pessoa se contamina. Então, por isso que o risco biológico, ele é medido pela natureza do agente patogênico. Se é um vírus, se é uma bactéria, algo muito insidioso, muito forte, como é o coronavírus, aí você concede o adicional em grau máximo. Então, em primeiro lugar, a gente está colocando isso. É dispensável um LTK. Então, você poderia pedir, Luciano, desde 2016, quando a lei estabeleceu que é devido ao adicional. E pedir, inclusive, retroativo na ação. Certo? O LTCAT não é essencial. Agora, o que é que nós estamos achando bom de município que tem LTCAT? Aí eu mudo o discurso para poder adaptar um pouco para... Não é mudar o discurso sem ética nem juridicidade, obviamente. A gente não muda para isso, mas a gente tem que mudar o argumento, muitas vezes, com o que a gente ouve do outro lado. Então, eu digo, olha, não precisa de LTCAT. Aí o prefeito diz assim, então, mas sem LTCAT, o Ministério Público Estadual, o promotor, vai dizer que eu não tenho base, que isso é uma verba que eu estou criando agora e que eu não posso criar agora em período eleitoral. Então, o que nós estamos orientando os procuradores abre uma mediação com o município, que vale para o sindicato. Abre uma mediação com o município, chama o município para a mediação e diz assim, tem LTCAT, e o município diz, se você tem LTCAT, quanto é que está previsto para nós aí o adicional de insalubridade? 20. Então, vamos aumentar para 40, porque o risco biológico COVID é muito maior do que os outros riscos que nós enfrentávamos. Ah, mas eu não posso aumentar porque é período eleitoral. Não, olha que a lei foi modificada e a lei estabelece expressamente que é possível, pela lei de emergência 13.979, estabelece expressamente que nesse período em que forem aumentadas as verbas, em virtude da Covid, não é um aumento salarial, as verbas salariais aumentadas em virtude da Covid não é um aumento ilícito, desde que a verba já esteja prevista em lei. Então, você tem a lei, você tem o LTCAT e o município vai ter só que mudar o percentual. Então, não vai ter procurador eleitoral para dizer que está errado. No caso específico de Mossoró, aí eu venho para a pergunta do Cosmo. Lá nesse município do Rio Grande do Norte, eles fizeram por portaria. Enquanto o município de Natal fez por lei, o município de Mossoró fez por uma portaria. E aí o promotor disse que está errado, porque o instrumento foi uma portaria. Mas o promotor deveria ter visto a lei 13.979, que estabelece que, se a verba já estiver prevista em lei, ela pode ser majorada. Então, Mossoró não estava prevendo pela primeira vez na vida o adicional, salvo engano. Mas que eu acho que Mossoró já tinha previsão do adicional. Se Mossoró já tinha previsão do adicional em lei, só para majorar o percentual, poderia ser por portaria. Entendeu? Então, a questão do instrumento legal, o instrumento legal sempre é a lei. Então, o primeiro instrumento legal para instituir o adicional é a lei. Só que depois que já está instituído, se for só para majorar o percentual, tanto pode ser portaria quanto decreto. Entendeu? Então, na verdade, a questão é essa.
Eu não posso ter uma previsão de um pagamento para servidor público, nem criação de cargo de servidor público sem lei. Mas essa lei, se tratando de insalubridade, se vai aumentar o percentual para 20, para 40, depende do agente biológico que eu estou considerando. Então, como eu tenho a maioria dos municípios brasileiros pagando o adicional de 20, a nossa atividade tem sido só convencer os municípios de que é necessário aumentar para 40. E aí eles podem fazer tanto por portaria quanto por decreto. Agora, se nunca houve instituição, aí a gente vai precisar da lei. Se nunca houve a instituição, vai precisar da lei. Só que no caso de vocês, vocês têm a lei geral, a lei dos agentes comunitários de saúde, que já estabelece o direito ao adicional de insalubridade. Então, não tem como dizer que não vai aplicar, entendeu? Isso é que eu percebo que esses municípios aí que estão recalcitrantes estão fazendo isso totalmente desarrazoado, porque a própria lei de vocês, de 2006, né, a 11.350, não prevê o adicional? Então, a partir de 2006, não era mais para nenhum município estar negando esse direito com o argumento de que falta um laudo. Agora, é claro que é ideal vocês terem um PPRA, um PCMSO, um LTCAT. Por que é importante? Todos esses documentos de saúde e segurança. Um PPP para ser encaminhado para a Previdência Social. Porque você deixa marcado que não é só adicional de insalubridade que vocês estão querendo. O PPRA, ele não prevê só, essa atividade é insalubre, vai ser devido a um adicional. Isso é mais próprio do LTCAT. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ele é um programa muito mais completo do que um mero laudo. Porque o laudo, ele quantifica a insalubridade. No caso do risco biológico, por um vírus, ela é qualitativa. Então, o laudo seria até desnecessário, mas o PPRA não é desnecessário. Porque o PPRA vai dizer qual é o EPI que a gente vai dar para eles. Como é que funciona um PPRA? É um programa que você diz, atividade do agente comunitário de saúde. O que ele vai fazer? Bom, ele vai fazer visitas às residências no território dele, ele vai ser a ponte entre o adoecido e a unidade básica de saúde, ele vai estar atendendo, como agora no período Covid, na sede da UBS. Né? Então, você coloca o risco e diz, para esse risco não adoecer esse trabalhador, que medidas eu devo adotar? Então, ele tem um programa de ação. O laudo não, o laudo só quantifica. O PPRA é mais completo. Agora, para a concessão do adicional, eu repito mais uma vez, precisa ficar pendente de um laudo, porque vocês não estão falando de um risco quantificável. Quem pode quantificar quanto de coronavírus tem no ambiente X? Ou se ele está no ambiente X? Ou se você está no ambiente ventilado e a outra pessoa não está e não teve o risco? Não pode. Como é um risco potencial e o risco biológico é qualitativo, vocês asseguram o direito simplesmente com a previsão legal. E se já houver a lei, diante da gravidade do SARS-CoV-2, pede-se por portaria ou por decreto. Entendeu? Inclusive, na época, eu falei para o município de Natal que a providência legal não precisaria, não seria adequada, mas se eles tinham certeza da base parlamentar, eles fizessem. Entendeu? Como o Cosmo tinha trabalhado, a base parlamentar, eu vi uns vídeos dele falando disso, né? Como o prefeito também tem uma boa base parlamentar. Então, estava no céu de brigadeiro, dava para aprovar, então se seguiu a guia. Mas se você tiver um município, uma situação que você vê que os vereadores não querem conceder, por que você vai procurar a via legislativa? E ela, nesse caso, não é necessária, porque existe lei anterior. Então, se existe lei anterior, basta a portaria, porque você não está criando, está só aumentando o percentual. É porque ele disse que vai sair, então eu respondo rapidamente. Porque essa questão é importante. Não há vedação eleitoral, porque para a legislação eleitoral só é proibido conceder vantagem nova. Então, você fala do artigo 73 da Lei 9.504. O que é que o artigo 73 diz? Da Lei 9.504.
são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitoral. Aí tem o inciso 8º, fazer, na circunscrição do pleito eleitoral, revisão geral da remuneração dos servidores, que exceda a recomposição da perda do poder executivo, do poder aquisitivo. Então, é proibido fazer remuneração. Até se for corrigir só pela inflação, não é proibido. Não, Cosmo, como eu disse, da questão da adequação do discurso, sem perder a ética nem o discurso jurídico, mas tem uma congruência. O que é a congruência? É que se eu estou dizendo que se você não está sujeito ao risco, aquele salário se perde, então aquele salário é um salário condição. Se é um salário condição para o mal, para tirar do servidor, tem que ser um salário condição para dar a ele mais, porque ele está na linha de frente. Então, ele recebe por estar na linha de frente. A Lei 13.979 incluiu o artigo 3º-J, que diz que é preciso dar um tratamento preferencial para os agentes comunitários de saúde, para os médicos, para os profissionais de saúde em geral, para o maqueiro do hospital, para o profissional de segurança pública, os profissionais da cadeia alimentícia. Então, se vocês forem ler a Lei 13.979, agora no começo de julho, ela foi alterada pela Lei 14.023, incluiu o artigo 3º-J. E lá estão vocês. Lá está dizendo que vocês têm tratamento preferencial para EPI e para testes. Por que não teriam, então, adicional de insalubridade maior? Por que estaria vedado no período eleitoral? Aí você vem com a lei eleitoral, o artigo 73 da lei eleitoral diz: só é proibido fazer revisão geral de remuneração no período eleitoral. Não é revisão geral de remuneração. Tanto que quem está em home office está perdendo, tanto que quem não está no artigo 3º-J não está ganhando. Entendeu? Então você usa esse argumento para dizer que não é revisão geral de remuneração. Não é vedado. Agora, como eu falei aqui no Rio Grande do Norte, eu tentei falar que você conhece a doutora Caroline Maciel. Doutora Caroline, vamos fazer uma reunião com todos os promotores eleitorais? Então, acho que vocês poderiam fazer esse pedido também para os procuradores eleitorais federais, nos estados. Vamos fazer um alinhamento com os prefeitos? Aí a doutora Caroline disse assim, olha, não dá certo falar com promotores eleitorais porque tem a independência funcional. Eles vão achar que nós estamos nos metendo, porque para o cidadão é o Ministério Público brasileiro. Mas dentro do Ministério Público tem umas instituições, ele é subdividido. Então, a doutora Caroline ou qualquer procurador da República que está no exercício de procurador eleitoral, no TRE, ela não manda ou ela não tem nenhuma ingerência sobre os promotores eleitorais. E o promotor eleitoral da comarca A pode entender da comarca B, porque todos têm independência funcional. Essa história da independência funcional gera, e é difícil para o cidadão entender, decisões díspares, diferentes. Mas, infelizmente, é assim. Então, o Ministério Público do Trabalho, para vocês terem uma ideia, é uma instituição federal. Como o MPF, que é o Ministério Público Federal, nós fazemos parte do Ministério Público da União, nós não temos nada com o Ministério Público do Estado, a não ser algumas atuações que a gente consegue fazer em parceria. Mas eu não posso, o que eu disser aqui não vai necessariamente ser acatado pelo promotor eleitoral. Então, por isso que a gente faz a negociação e em cada caso a gente procura entrar em contato com o promotor, mostra para o promotor, aí de repente o promotor até diz assim, esse pessoal do MPT só quer dar direito para o trabalhador. Eu entendo que não é. Aí se estabeleceu o impasse. Então, eu não posso dar fórmula de bolo para vocês aqui e dizer que todo lugar vai certo, vai ser céu de brigadeiro. Então, exige a negociação de vocês, exige a negociação do membro do MPT. Agora, eu vou dizer para vocês, 99,9% dos casos vai dar certo, porque você tem do outro lado um procurador ou promotor eleitoral, e ele vai olhar a legislação, a gente está dando fundamentos jurídicos, ele vai acabar. Inclusive, se você for ver a ação eleitoral, colocou a portaria, depois o dado de segurança não foi conhecido. O TRE não disse que estava irregular. E aí Mossoró pôde pagar. Então, o final, a gente às vezes tem um insucesso aqui, alguém que na área jurídica entende de um jeito, outro entende de outro, mas se você está forte em argumentos jurídicos, e a nossa sustentação, a nossa fundamentação jurídica está muito forte, eu acredito piamente que a gente vai ganhar, entendeu? Então, assim, vocês podem fazer isso, ou vocês escolhem os próprios sindicatos terem essa atuação, ou se quiserem se fortificar, ter um parceiro, procurem o Ministério Público nos estados de vocês, né? E aí, eu vou, o material que eu vou só transformar um pouquinho e passar para vocês,
porque o material que eu tenho aqui é o que eu já passei para os promotores, né? Conversei com eles, que são os nossos focalizadores nos estados. E aí eu vou colocar em um grupo de WhatsApp toda a legislação que eu me referi aqui para a Hilda, e a Hilda passa para vocês, tá bom? Mas assim, para mim é muito certo. Se vocês estão sendo protegidos por estarem na linha de frente, foi uma grande vitória, está lá no artigo 3º J, para a EPI, né? E o EPI, outro aspecto que é importante, o EPI não afasta a insalubridade. Ah, mas o prefeito diz, mas eu dei EPI. Não, eles estão vendo agora, na Covid, que nem para o médico, nem para ninguém, EPI afasta a insalubridade. Então, como não afasta a insalubridade, eles não podem dizer que não vão pagar porque deram o EPI bonitinho e tal. Tá bem? Bem, isso que o Pedro colocou realmente é muito importante. Qual seria o limite? Né? Eu teria que estar muito próximo, eu teria que estar a menos de 1 metro. Se eu não entro na residência da pessoa, eu não estaria em contato direto com o paciente? Bom, isso não procede, né? É um argumento que eles estão colocando e que a gente tem que refletir, mas vamos raciocinar em termos do momento que nós estamos passando. Momento excepcional de uma pandemia, em que o agente comunitário de saúde recebe os EPIs e ele vai poder decidir, de acordo com as circunstâncias, onde ele vai atender aquele paciente. Eu estou fazendo atendimento de uma senhora com diabetes na residência, que tem facilidade de locomoção, a gente pode conversar ao ar livre, mantendo 2 metros de distância entre nós, e eu vou poder fazer o atendimento, ela está em uma boa condição. Mas, em outra hipótese, eu estou atendendo uma residência de alguém que é idoso, que está numa cama, ou uma pessoa com deficiência, com dificuldade de locomoção. Então, eu vou adentrar, porque eu estou com um EPI adequado e eu recebo adicional. Agora, eu estou numa situação que eu acho que o pessoal da residência, o filho dela, é daquele negacionista que não usa máscara, e eu vou estar falando com a mãe, senhorinha lá, e ele vai chegar perto de mim sem máscara, ele é uma pessoa agressiva. Quer dizer, tem que haver essa confiança da administração no agente comunitário de saúde, no agente de endemias, para ele avaliar o risco situacional, o risco daquela circunstância, e dependendo do estado de saúde do paciente, ele avaliar se entra ou não. Nem proibir, nem estimular. Acreditar que vocês têm uma responsabilidade com o território e que vocês, como trabalhadores, têm direito de recusa. Direito de recusa é direito reconhecido em todas as normas regulamentadoras de saúde e segurança de se expor a uma situação de risco. Então, eu não vou, com uma máscara meramente cirúrgica, atender uma senhorinha dentro da casa dela, que eu sei que os familiares podem estar contaminados e ela também, e eles não estão usando máscara. E eu não vou conseguir convencer aquela família a usar. Então, eu simplesmente, olha, o atendimento eu não vou fazer. Relata para a unidade o que aconteceu e não vai fazer naquela família até que vá uma equipe de conscientização, que vá uma multa que tem que usar, que se estabeleça. Então, eu não posso negar nenhum trabalhador o direito de recusa. Eu quero esclarecer aqui para o Fran Sérgio que eu não estou elaborando uma cartilha e nem eu posso orientar os promotores. Eu sou procuradora do trabalho. Como eu expliquei, eu sou do Ministério Público da União, junto com os procuradores da República. A gente não tem nenhuma interferência, a gente não pode mandar, nem eles na gente. São instituições diferentes, que têm em comum ser do Ministério Público, mas eles são totalmente diferentes. Então, tanto que o Cosmo estava aqui, ele podia dar esse testemunho, o Cosmo já foi chamado, e eu também, para uma reunião, lá no Ministério Público Estadual, em que se discutia por que o agente comunitário de saúde não está cumprindo os ciclos. Vocês têm que cumprir. E eu disse lá na frente da promotora, espera aí, eles estão com os EPIs adequados, vocês estão assegurando para ele transporte, então, está tendo intervalo entre a jornada, os agentes estão aqui dizendo que não tem onde almoçar, que querem uma jornada corrida para depois voltar para casa e almoçar, não tem vale alimentação. Então, assim, o promotor, ele vai olhar o quê? O serviço de saúde. Ele quer saber das metas de saúde. Não é porque ele é ruim ou bom, não é nada. É porque a função institucional do promotor de justiça da saúde é o atendimento à população através da saúde. Qual é a função do procurador do trabalho, que eu sou? É a saúde do trabalhador. Então, nossos enfoques são diferentes. Então, você quer auxílio, você vai ter que ir lá na Procuradoria do Trabalho do seu município, colocar na internet, Bahia, MPT Bahia, ou botar PRT, que já vai sair no Google na PRT da Bahia, Procuradoria Regional do Trabalho, PRT. Ou então MPT, Ministério Público do Trabalho, Bahia. E aí vai chegar lá.
vai ter o nosso endereço, vai ter o nosso site, onde você pode fazer a denúncia, fazer o pedido de mediação. Se você for fazer esse pedido para o promotor, ele vai dizer assim, tá certo, eu acho muito importante, a gente tem que proteger você, mas não é a área de excelência de atuação dele. E se você for fazer para o promotor eleitoral? O que é que o promotor eleitoral vai fazer? Ele vai velar pela correção do processo eleitoral. Não é porque ele é bom, porque ele é ruim, é a atividade dele. Ele tem que velar pelo bom andamento do processo eleitoral, para que as eleições não sejam influenciadas pelo abuso do poder econômico, pelo fato de alguém estar na máquina e usar a máquina pública, o dinheiro público, para se reeleger. Entendeu? Então, como são atribuições diversas, são olhares diversos sobre o mesmo fenômeno, sobre a mesma situação. Então, por isso que o procurador ele vai defender a saúde do trabalhador e vai dizer assim, diga para o gestor que você tem direito de recusa. Se você não tem o EPI adequado, máscara cirúrgica, máscara de tecido não é EPI. A Lei 13.979, artigo 3º-J, parágrafo 2º, diz que para vocês tem que ser fornecido EPI. O que é EPI, minha gente? Aquele equipamento, máscara respiradora boa, que tem uma qualidade filtrante boa, que tem o CA, que o município tem que mostrar para vocês. Comprei, tá aqui, ó, CA, certificado de aprovação. Essa máscara aqui, certo? Estão vendo? Tem desse canto aqui escrito CA, certificado de aprovação, é um número. Esse número você confere no site do Ministério da Economia, vai ver que passou por testes laboratoriais, que dá uma proteção. É aquela bico de pato filtrante. Então, você querer que a gente entre nas residências, dando para ele uma máscara cirúrgica que não veda, que pelas laterais pode passar, e se não é no município muito claro, uma comunicação para todos os munícipes, você só poderá receber a visita do agente comunitário de saúde usando máscara. Então, vocês têm o direito de recusa, de não ir. Agora, você está indo e não está chegando perto dele, por isso vai perder o adicional? Não. Porque o adicional ele é devido em maior ou menor percentual de acordo com o grau de risco, mas mesmo longe você tem risco. Então, o que a gente fez aqui foi defender o seguinte, 20% para quem vai ficar afastado, 40% para quem vai ficar mais próximo. Doutora, sim. Só uma parte rapidinho sobre as máscaras, até coloquei no grupo lá, mas eu percebi que a senhora não ver. Calma. Só... Carlinha, vamos respeitar para concluir a fala, Carlinha. Tá falando? Hilda, é só sobre as máscaras, 2 tipos de máscara só, e eu vou sair, é só por conta da fala dela, das máscaras. Eu vi você agora dizendo aqui, por isso que as máscaras são de TNT ou de tecido. Então, em relação a eles, vocês têm o direito de se recusar e trabalhar se não fornecer as máscaras. Podem denunciar o Ministério Público do Trabalho, o município, entra no site lá, Ministério Público do Trabalho, denuncia, município tal não está me fornecendo as máscaras, e nós sabemos que temos que receber máscara PFF, no mínimo. Essa máscara chama PFF, pode ser PFF1 ou PFF2, ela tem um CA, que é certificado de aprovação, e está previsto na Lei 13.979, artigo 3º-J, parágrafo 2º, que nós temos direito à máscara. Então, essa denúncia no Ministério Público do Trabalho vai fazer o procurador que a recebeu chamar o município e exigir que o município forneça a máscara adequada para vocês. Se vocês não conseguem que o município mude essa postura, vocês colocando o texto da lei para eles lerem, que a lei é de julho, né, também. E a gente ficou no Brasil muito tempo com problema, desde março. Falta máscara cirúrgica, os equipamentos são poucos, você tem que reutilizar a máscara. Mas agora, a produção já está normal. Qualquer um que entrar na internet e procurar a máscara PFF consegue comprar. A gente não pode... E outra coisa, voltando a uma pergunta que eu nem esqueci de responder da Hilda. A verba Covid não é carimbada. Ela é mandada para o município pode pagar adicional com ela, pode comprar EPIs com ela, certo? Então, essa verba ela só tem que ser comprovada que usou para fins Covid. O único carimbo é o carimbo geral Covid. Mas dentro do carimbo, vamos dizer, do guarda-chuva Covid, você escolhe as ações locais que você precisa realizar com aquele recurso. No município de Natal, por exemplo, utilizou os recursos da Covid para pagar o adicional de insalubridade. Sem resistência, nenhum problema com o Tribunal de Contas, que também sabe disso, foi consultado. Até o Tribunal de Contas, no termo de ajustamento de conduta, o MP de Contas assinou conosco
às vezes tem um gestor que ele fica um pouco medroso, assim, ele diz, eu tenho medo, depois vem uma ação de improbidade contra mim e tal. Chamar o MP de Contas é um ramo importante também do Ministério Público. Eles atuam junto aos tribunais de contas. Chamar o MP de Contas também, conversar com eles, é muito importante. O sindicalista tem que ser uma pessoa que tem que conhecer os lugares, fazer as visitas, entendeu? Tem que se informar do que as instituições podem fazer, ser um leitor constante. Eu digo que um grande poder que a gente tem é informação. Informação verdadeira, né? Não fake news. Mas informações verdadeiras, elas são muito importantes. Olha, categoria tal recebe, por que eu não recebo? Vamos aqui ter uma linha de raciocínio lógico, não discriminatório. O médico, para ele receber adicional, basta ele estar no hospital. Ele tem que estar abraçado com o paciente, tem que estar menos de 1 metro com o paciente. Então, por que nós não receberíamos também esse adicional? Agora, se o agente comunitário de saúde, ele vai estar dentro da UBS, sem fazer essas visitas, ele vai, além de não estar cumprindo sua função na empresa, porque toda agente comunitário de saúde, agente de endemia, tem onde o povo está. Como o Ministério Público também tem que ir onde está. E a gente sabe que quem não ocupa seus espaços, né, pode perder a importância. Às vezes, em determinados momentos, a gente pensa, não, eu estou me protegendo do coronavírus, mas a proteção do coronavírus vai ser as normas de biossegurança, você guarda o distanciamento, mas você está lá mostrando no seu território que você está fazendo acompanhamento. Porque, gente, a maior proteção contra o coronavírus que nós temos, além do distanciamento social, é fazer vigilância epidemiológica. O agente comunitário de saúde, visitando a população do território, ela vai poder saber, por exemplo, olha, o João, ele trabalhava no supermercado. O supermercado mandou ele para casa. Ele já está 20 dias em casa. E o supermercado não mandou ele para o INSS. E o supermercado pagou os primeiros 15 dias, depois não pagou mais. Vocês sabem que vocês são psicólogos, vocês são ouvintes, vocês são tudo para essa população. Que a saúde, ela é integral. E tem vários condicionantes do processo de saúde, inclusive o desemprego, né? A fome, tudo isso, o transporte. Então, vocês são veículos de informação muito importante. Chegar na UBS e dizer para a vigilância epidemiológica, olha, o supermercado tal, não sei se notificou para vocês, que o João da rua tal está com Covid. Porque o que o João me contou é que o supermercado mandou ele para casa, nem mandou ele para o INSS e disse ele não falar com os colegas de trabalho que está com Covid. Então, se esse supermercado teve essa conduta, meus amigos, com certeza, o que é que o supermercado fez? Não afastou os colegas do João. E pode ter tido várias pessoas com Covid que não foram notificadas para a vigilância epidemiológica, que não se notificou no SINAM. Então, o agente comunitário de saúde está nas ruas, está na população, conversar com ela, vocês são um fator importante, não é só para assistência. Vocês são um fator importante para fazer vigilância epidemiológica. E para não ficar assustando os outros. Entendeu? Na verdade, essa empresa não promoveu o afastamento dos contactantes. Então, era também importante para vocês se inteirarem, vocês lerem a portaria número 20, que é uma portaria conjunta do Ministério da Economia e da Saúde. Se vocês colocarem na internet, portaria conjunta número 20, Saúde e Economia, vocês vão ver essa portaria. Né? E lá ela fala, e quando alguém tiver a menos de... Olha como ajuda vocês também. Se você tiver contato com alguém a menos de 15 de 1 metro, tiver 15 minutos de conversa, você já é considerado contactante. Então, você visitou alguém de uma casa. Depois você teve a notícia, que no dia seguinte você teve a notícia que aquela pessoa testou positivo para a Covid. Você teve com essa pessoa ontem, você foi um contactante. Então, você já tem que comunicar para a secretaria e dizer, olha, eu fui contactante de uma pessoa com Covid, eu quero que faça meu teste. Quanto à questão da Previdência, você está corretíssima, a Cristiane está correta. A reforma da Previdência foi uma reforma geral. As previdências dos estados e dos municípios não foram incluídas naquela reforma geral. Então, cada município, cada estado tem autonomia, observado que a competência é concorrente. Então, as regras gerais sobre direito previdenciário são editadas pela União, que estabeleceu as balizas, a questão do custeio, né, o tempo de aposentadoria, mas algumas regras podem ser estabelecidas pelo município, mas sem descumprir as regras gerais. A gente agradece muito mesmo. Eu acho que... Obrigada. Eu vou só me despedir de vocês, me desculpe, mas eu tenho que resolver essa emergência. Ela chegou aqui chorando, eu desliguei correndo a câmera para atendê-la e aí eu vou ver o que está acontecendo, tá bom?
quero, em nome da Confederação Nacional, agradecer a sua participação muito, a sua presteza de nos atender, dizer para a senhora que aqui presente hoje nós temos representação do Pernambuco, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Piauí, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pará e Tocantins. Todas as lideranças, todos os presidentes de sindicatos, presidente de federação, presidente de associação. E a gente fica muito grato pela sua participação hoje, viu? É assim, um abraço muito grande, obrigado. Enfim, é isso. Não, eu estou sempre... Muito obrigada, eu estou sempre à disposição. O Ministério Público do Trabalho precisa de vocês, porque a gente tem uma meta de atuação institucional de evitar a Covid nos ambientes de trabalho, gente. Escolas são ambientes de trabalho. Vocês estão vendo aí toda a confusão nacional para o retorno das escolas, e não se fala muitas vezes do professor. Quantas vezes vocês, como os agentes comunitários, se sentem sem voz, né? E vocês, como eu disse, vocês são uma categoria que se organizaram e têm tido vitórias históricas por conta dessa organização de vocês. Mas tem muitas categorias profissionais que não estão organizadas. As pessoas não têm a consciência de que é importante se sindicalizar. O Ministério Público do Trabalho faz campanha todo ano, no mês de maio, pelo aumento da sindicalização, e a gente tem a tristeza de ver que mais de 1 milhão de trabalhadores brasileiros já deixaram de se sindicalizar. Não confiam no sindicato. Os sindicatos precisam fazer um trabalho de corpo a corpo, de convencimento, de mensagem a mensagem, mostrar a importância da sindicalização, porque foi se sindicalizando, estando no sindicato, que vocês se fortaleceram numa emenda constitucional, que vocês se fortaleceram agora com esse artigo 3º-J da Lei 13.979. Sem união, os trabalhadores não têm força, né? Agora, eu sempre digo para os trabalhadores também, existe uma força que a gente consegue com a importância do nosso trabalho. Não deixemos de ocupar espaços importantes de trabalho, para a população poder dizer, olha, o Ministério Público responde ao que nós precisamos, eu fui lá, fui bem atendido por aquela procuradora, então vale a pena a gente defender o Ministério Público. O agente comunitário de saúde é maravilhoso, me trata super bem, eu realmente vejo que é um bom trabalho, então vale a pena a população defender o agente comunitário de saúde, o agente de endemias. Então, muitas vezes a gente pensa, eu vou conseguir tal vantagem ou tal vantagem, e não vê que às vezes o nosso trabalho, ele é o degrau para a gente conseguir uma vantagem financeira também, né? Então, eu acho que é isso que é importante. E o Ministério Público está de portas abertas em todos os estados do Brasil. Vocês podem procurar o endereço na internet que precisarem. E você tem meu contato, qualquer coisa também que precisar, eu estou à disposição. Eu sou coordenadora hoje da área de promoção do trabalho na administração pública. CONAP é o nome da coordenadoria. E essa coordenadoria, portanto, conversa com os coordenadores regionais de todos os estados. Então, que precisarem, o Ministério Público do Trabalho está à disposição, tá bom? Okay, vamos lutar por os EPIs adequados e adicional. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço, obrigada.